A pura e simples aplicação da lei gera uma sociedade mais justa? A legitimidade dos partidos, na medida que eles são representantes da sociedade, de fato complementam ou estão em oposição a uma consciência popular? Para responder a estas e outras perguntas, nós temos no dia de hoje o professor Bruno Camilotto Arantes, que tem graduação em Direito pela UFOP, especialização em Gestão Pública também pela UFOP, é mestre em Direito pela UFMG e atualmente curso doutorado em Direito pela PUC Minas. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e nós estamos começando o nosso Consciência de hoje. Bruno, mais uma vez para o nosso segundo programa aqui, para continuar uma conversa que realmente dá pano para a manga e se a gente deixar nós vamos varar o dia e noite aqui conversando sobre isso. Agradecer mais uma vez a tua presença e eu queria começar esse nosso segundo programa, né, a partir de uma pincelada que você deu no programa anterior, quando você citou a questão da aplicação da lei e tal, quer dizer, que necessariamente não gerava uma igualdade. Inclusive, a comparação até com a questão institucional dos partidos políticos, a representação, e das demandas populares, das exigências, né? Então, eu queria começar a nossa conversa nesse nosso segundo programa a partir daí e agradecer mais uma vez a tua presença aqui com a gente. Bom, Marcelo, eu agradeço o convite novamente, é um prazer estar aqui. E a retomada da questão da igualdade é muito importante hoje nós percebermos, né, que essa igualdade formalizada na norma do direito, no direito, na lei, né, ela é uma igualdade importante na medida em que ela historicamente se constitui como direito fundamental, como direito humano, ingressa aí na história das cartas mundiais, né, declarações universais, né, mas, por outro lado, ela também não gerou, né, uma efetiva igualização da sociedade, ou seja, a igualdade, e aí também nós poderíamos colocar o direito à liberdade, a liberdade, né, formalizada pelo instrumento jurídico, elas não se mostram aptas sozinhas, né, a efetivamente fazer com que a sociedade se torne mais justa, né? Isso no tocante à igualdade por um motivo muito simples, todos nós somos diferentes, né? Então, a igualdade perante a lei, ela é uma abstração necessária para o direito e para uma democracia constitucional, mas ela não é suficiente para pensarmos, né, em distribuição dos bens dentro da sociedade a partir das normatizações que nós temos. É porque é interessante você chamar a atenção disso, porque a frase é relativamente simples, né? Todos nascem livres e iguais perante a lei, Declaração dos Direitos Humanos, aquela conversa toda. Só que na medida que as pessoas são diferentes, a aplicação de leis de forma igual por sobre pessoas diferentes não vai dar um resultado igual, não gera igualdade, muito pelo contrário, né? Porque as reações, as condições de lidar com aquilo são distintas, que é isso que você está falando, né? Exatamente. Como eu disse e como eu acredito, né, a formalização da igualdade ela é importante, né? Nós termos, na verdade, um parâmetro normativo que diga que todo cidadão capaz, né, que tem autonomia, que assim concebemos esse cidadão como pessoa autônoma, livre, né, ele possui um tratamento isonômico. Né? Agora, historicamente também é perceptível, é fácil, pincelando eventos e situações, contextos, né, que essa igualdade perante a lei, ela não é suficiente para nós pensarmos um sistema de distribuição dos bens dentro da sociedade. Quer seja porque nós somos cidadãos com desejos, com necessidades diferentes, com possibilidades diferentes, quer seja pela própria história, e aí nós teríamos que entrar num outro programa, né? História do pensamento econômico, enfim, a luta de classes, ou as situações, contextos sociais, na verdade, onde as pessoas partem de lugares diferentes para ter acesso àquilo que a sociedade produz. E se elas partem de lugares diferentes, né, um tratamento isonômico dessa forma que você colocou, simplesmente cristalizado na fórmula jurídica máxima, todos são iguais perante a lei,
é claro que ela não vai resolver esse problema de distribuição, esse problema de diferenciação das diversas diversidades que nós temos dentro da nossa sociedade. E com as devidas proporções, isso se adequa, pode ser comparado à nossa discussão anterior. Quer dizer, por isso que apenas eleger o representante não resolve. Quer dizer, apenas seguir a lei ou aplicar a lei de forma igual também não resolve. Quer dizer, não é tão simples. Quem dera que fosse simples assim, né? O nosso mundo seria mais feliz, né? Sim. Por isso você tem que dar conta dessas outras demandas, desses outros interesses. E voltando, pegando até a sua fala, para, se não gerar, pelo menos tentar se gerar uma distribuição mais equilibrada de bens, e bens materiais e imateriais por toda a sociedade. Sim, de distribuição até mesmo de direitos, né? Direitos, então, claro, a luta pelo reconhecimento passa pelas duas questões, que muito bem se dicotomizou. A necessidade de uma participação política através do sistema representativo, uma participação política que seja efetiva, né? Que nós saibamos em quem nós votamos e que depois saibamos o que nosso representante faz e, ao mesmo tempo, uma participação efetiva direta através da nossa própria participação nos canais de comunicação, exigindo do poder público, exigindo daqueles que nós elegemos ou das autoridades que também não elegemos, como o Poder Judiciário, por exemplo, né? Mas exigindo do Estado e do poder público, né, que ele reconheça direitos, né, que ele reconheça desejos, necessidades e que preserve, na verdade, e tente amalgamar de alguma forma, tente amarrar a estrutura social que é diversa por natureza, né, que é diferente por natureza. Então, na medida em que nós temos uma demanda que não é atendida pela igualdade formal, né, quem deseja isso, quem quer ver regulamentado isso, quem quer lutar por esse direito, por esse reconhecimento, deve participar dos fóruns públicos, dos espaços públicos, né, buscando a implementação, a luta por esse direito e a consagração disso, ou desse bem, dessa riqueza, a participação naquilo que a sociedade produz. Quer dizer, a ideia de que determinados segmentos sociais não se sintam devidamente representados ou contemplados pela lei e aí busquem seus direitos. E aí caímos, então, na questão do direito das minorias, é isso? Sim, então? Com certeza. Na medida em que há uma demanda, né, que não é atendida pelo poder público, mas que possa ser atendida, né, dentro dos limites constitucionais, ou seja, que esteja dentro dos contornos daquilo que a Constituição denomina direitos fundamentais, nós temos que, essas minorias têm que se organizar e têm que buscar institucionalmente também, primeiro o reconhecimento, né, desses direitos, dessas questões, desses problemas que lhe pertinem de alguma forma, e depois do reconhecimento, a regulamentação disso. O direito das minorias é necessariamente isso. E democracia, Marcelo, a gente pode voltar no programa anterior ainda, né? A ideia de democracia contemporânea não pode ser vontade da maioria. Não é vontade da maioria, né? E se não é vontade da maioria, né, aonde está a representatividade ou como então trabalhar direitos de minoria dentro dessa vontade da maioria? Como fazer o contrapeso aí entre uma vontade majoritária que parece nos é muito automática, porque é matematizada, né, 50% mais 1, então o argumento, digamos, fica racionalizado, fica face à vontade da maioria e tem que ser decidido conforme a maioria realmente quer. A democracia, pelo menos da forma como eu entendo hoje, não é essa fórmula, não deixa de ser também, é também vontade sim da maioria, tem que haver um grau de legitimidade para a tomada das decisões, mas esse grau de legitimidade não é um grau único e simplesmente pautado pelo critério majoritário, uma vez que nós temos limitações na própria Constituição com os direitos fundamentais que devem, inclusive, reconhecer os direitos das minorias não representadas de alguma forma. Porque senão cai, porque durante alguns séculos, de fato, isso foi majoritário, ou seja, de que a democracia era a maioria e ponto. Só que no final, quer dizer, na medida que você tem, tudo bem que você precisa às vezes tomar decisões, eleger, e aí você de fato vai precisar de maioria, não tem problema. Sim. Agora, na hora que você produz a lei, e aí caímos naquilo, na fala até minha do programa anterior, que onde a política se dá é no dia a dia, né? Exato. E esse dia a dia envolve desejos e interesses e demandas de pessoas que, em tese, não fazem parte, então cai no que alguns pensadores chegaram a tratar de tirania da maioria. Exato. Daí o que você
você falou muito bem, quer dizer, o modelo atual combate isso, né? Vamos eleger, a maioria, metade mais um vence, porém, a lei, o cotidiano tem que dar conta dessas minorias. E aí, Bruno, eu queria investir numa coisa que fez parte do noticiário ao longo do ano de 2013, em boa parte dele, que foi aquela crise na Comissão de Direitos Humanos, na Câmara dos Deputados, onde um deputado, notoriamente, ele, ainda que de forma legítima, ele representasse um segmento da sociedade, mas a sua postura não se coadunava naquele cargo. Daria para você comentar um pouquinho, que é o caso do deputado Marco Feliciano e a Comissão de Direitos Humanos na Câmara dos Deputados. Sim. Tomou o noticiário ao longo de 2013. Foi ponto de pauta durante muito tempo e, principalmente, me parece, Marcelo, que por uma efetiva participação das minorias, né, atingidas, no caso, por declarações, posts dele feito antes de entrar de assumir o cargo, né, mas principalmente por uma participação no movimento que ficou até conhecido, né, Marco Feliciano não me representa, né? Então, apesar de formalmente ele ter sido, né, e procedimentalmente a eleição está, digamos assim, perfeita, né, ele está legitimado pelos instrumentos normativos, né, a demonstração de que aquela pessoa utiliza de uma racionalidade que não representa ou inclui minorias, né, fez com que essas minorias se articulassem em torno da opinião pública, em torno da expressão pública das suas razões, dos seus argumentos, e instaurasse uma crise de legitimidade, no caso aí, material. Quer dizer, será que realmente a Comissão de Direitos Humanos e Minorias, né, da Câmara pode ter como presidente uma pessoa que tem, historicamente, comprovadamente, né, declarações e que representa, no caso, como deputado, como político, né, um setor vinculado a uma igreja, vinculado a dogmas, né? Então, me parece que todo o movimento feito foi legítimo no sentido de buscar, né, junto ao poder político, né, uma melhor representação para aquela comissão, que não é uma comissão única e exclusivamente de área técnica, econômica, onde as decisões ali não são decisões, digamos, simplesmente decisões ou totalmente decisões técnicas, são decisões que dizem respeito a direitos humanos, que devem englobar essas minorias que não têm ou não tiveram ainda, né, ou começam a ter uma representatividade, começam a ter uma participação na construção do processo democrático de deliberação da norma. Deixa eu ver se eu entendi. Em termos de legalidade e legitimidade até um certo ponto, a escolha dele foi correta, quer dizer, sim, existe uma coalizão partidária, isso. O partido político dele tinha direito, sim, pelo acordo feito, a ocupar um cargo qualquer, numa comissão qualquer. O problema é que aquela comissão, especificamente, ela exigia do seu presidente uma postura não dogmática. Exatamente. E exatamente tudo aquilo que ele não é. Tudo aquilo que ele não é. Então aí é que entrou em conflito, quer dizer, não é porque muita gente aí, até você lembrou bem essa campanha, né? Ele não me representa. Exatamente. E vamos entender, e algumas pessoas começaram a entender, não, mas é porque ele é evangélico. Não é essa a questão. O problema é o evangélico deve, sem dúvida alguma, ser representado, ninguém está discutindo isso. Claro. Óbvio. Agora, o problema é que aquela comissão especificamente, você não poderia ter ninguém, e aí não é o evangélico, de qualquer religião que fosse, ou de qualquer ideologia que fosse, de um princípio dogmático absoluto. Exatamente. Há uma vinculação aquilo ali nítida. Você tem que ser flexível, né? A pessoa que preside aquela comissão tem que ser o mais flexível possível, né? A pessoa que, na verdade, a pessoa que ocupa a presidência daquela comissão deveria, na verdade, me parece, né, ter um histórico de atuação pública na defesa de direitos humanos e de minorias, né, e que contemple também as minorias. Né? Então, um representante que esteja vinculado legitimamente no cargo político, por questões tanto formais quanto materiais, como você bem colocou, né? A bancada evangélica, a bancada ruralista, quer dizer, isso tudo são eleições legítimas, são representações legítimas e os pleitos deles devem ser levados a plenário, à discussão pelos seus representantes. A democracia cobra isso. A democracia cobra isso, né? Isso tudo, não vejo nenhum problema em relação a isso, mas na medida que se ocupa um cargo de presidência de uma comissão em que haja um descolamento, conforme você bem colocou, entre um dogma religioso, né, e uma liberdade religiosa,
entre uma liberdade, a liberdade do ponto de vista amplo na Constituição, aí sim, e com um histórico, na verdade, porque ele poderia estar vinculado a uma religião, mas sem um histórico de declarações, sim, sem um histórico de ações no sentido, né, de passíveis de verificação de que não são ações legítimas do ponto de vista constitucional, instaura-se uma crise de legitimidade material. Que foi o que aconteceu ao longo de 2013. Exatamente. Bruno, olha, muito obrigado. Esse assunto, conforme já dissemos, nós íamos atravessar dias e noites, sim, aqui conversando, e outras vezes o programa está à sua disposição para qualquer tema da sua pesquisa, do seu interesse. Eu espero que vocês tenham gostado desse segundo programa, tanto quanto eu gostei. Agradeço mais uma vez ao professor Bruno, agradeço a todos vocês pela audiência. E até uma próxima vez. Tchau, tchau, gente.